noite a todos. É um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouco sobre como estudar com eficiência na universidade. Bom, o que a gente vai falar um pouco é sobre, na verdade, sobre metodologia científica. E vou começar falando daquela pequena mentira do prazer de estudar, na verdade, o prazer de aprender. A mentira ali está no sentido um tanto quanto figurado, porque costumou-se colocar o seguinte, que o aluno tem que estar sempre muito motivado e que estudar tem que ser com muita alegria, com muita festa. E a gente acaba confundindo, pensando que o prazer de estudar é como o prazer de ver um filme, o prazer de ir um show de rock, o prazer de tomar uma cerveja, de namorar, e não é. Estudar é como o trabalho, o prazer está em aprender. Mas quem não consegue se organizar nos estudos, geralmente não conhece o prazer de aprender. Torna-se uma coisa um tanto quanto forçada, pesada, incômoda, porque muitas vezes a gente não tem a noção de como organizar-se para essa tarefa. É importante a gente aprender a aprender. E quando eu digo aprender a aprender, realmente você precisa saber que há uma mudança grande quando você sai lá do ensino médio e você vem para a universidade. Tudo muda. O comportamento é o outro, o professor lhe trata de outro jeito, você se sente livre até demais. Numa fase adulta, onde é aceitável que você possa chegar um pouquinho atrasado, ver isso de forma normal, afinal de contas, você é uma pessoa que está agora no nível superior e que tem, evidentemente, essa autonomia. E que o seu estudo deve partir da vontade, do desejo, né? Da sua motivação e não da coisa forçada. Então, é natural. O problema é que muitas vezes a gente confunde isso, né? E aí a gente chega atrasado, e chegando atrasado ainda faz o seguinte, entra aí, bom dia, ou boa noite pessoal, me atrasei um pouco, menina, seu cabelo está limpo hoje, fulana, o seu sapato, mulher, que blusa é essa? Enfim, desrespeita todo mundo, para a aula, atrapalha o professor e atrapalha os colegas. E ainda arrasta uma cadeira, para na metade do caminho e começa a bater papo, mas você chegou atrasado. Isso, evidentemente, lhe tira o foco, e tira o foco. Isso parece um tom de caramba, sem carapuça hoje, tá? Eu só estou colocando para que a gente possa se situar, não é? Então, tem um tom de caramba, mas não é caramba, na verdade vocês precisam perceber, né? O que é que você está fazendo. Não é educado chegar no meio da aula e dar boa noite, não. Educado é você passar quietinho, sentar-se e esperar o momento de se atualizar do que está acontecendo. Né? Na verdade, interromper a aula inteira, interromper o professor, interromper os colegas que estavam fazendo, dando boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não é educado. Nessa questão, nós precisamos falar um pouco da higiene da leitura, higiene do aprender. A gente já falou dessa questão, que a gente às vezes não atrasa e não dá conta disso. Vamos falar agora do outro lado. Tá, professor, como é então que eu corrijo isso? Bom, vamos imaginar o seguinte, você precisa ter, primeiro precisa ter um foco, saber o que é. Isso penso que todos vocês têm clareza disso. Preciso ter um foco, o que é que eu quero, para onde eu vou. Bom, depois disso, agora o que é que eu posso fazer? No que o estudo, a leitura pode me ajudar. Vamos então imaginar que a gente vai estudar e aí em casa, né? Vai estudar em casa, vai pegar o livro, vou ler esse livro. Aí liga o som, liga a TV, pega um pacote de biscoito, abre o livro, começa a ler e come um biscoito e olha a TV e bate um pouquinho escutando o som. Eu estou estudando. Depois diz assim, nossa, como esse livro é difícil, cansativo demais. O fato é que você não está estudando. Amiga, vamos à praia, porque eu tenho que estudar, a gente estuda na praia, perto do livro.
fala da questão da higiene na leitura, higiene no estudo, quero dizer que para você estudar, para você conseguir, evidentemente, êxito, você precisa se preparar para aquilo. É como se preparar para qualquer outra coisa. Você precisa separar o material que você precisa, buscar um lugar que você possa se concentrar. E aí eu já escutei outro dia alguém dizer, não, professor, me concentro com uma música bem alta. Não me diga isso, pelo amor de Deus. Não ninguém se concentra com a música bem alta. Você precisa escolher o seu espaço para estudar, colocar tudo à mão para não precisar. Parei, vou levantar, vou pegar, esqueci outra coisa, vou buscar. Traga água, traga régua, traga o dicionário, que é importante, para fazer então a sua leitura. Mas detalhes sobre isso é amanhã no minicurso. Tá? Hoje eu estou falando a respeito. Amanhã tem o minicurso. Eu sei que tem aqui 20 visionários que se inscreveram, não é? E esses 20 eu já preparei material. Amanhã no minicurso a gente bota tudo isso em prática, a gente faz tudo isso, tá bem? O atraso na aula e o atraso na vida. Eu coloquei aqui daquela forma porque realmente quando você se atrasa na aula, você se atrasa em tudo. Se você chega atrasado em uma reunião, você entra depois que começou, não viu o início, não sabe do que trata, não entendeu como as coisas vão se organizar e só fica perdido. Na aula é a mesma coisa, leva um tempo quando você chega até se situar o que está acontecendo. Porque o início da aula é a introdução, o professor vai dizer o que vai acontecer, como deve ser feito, para onde vai, o que vai tratar. Tudo isso é básico para que você entenda a aula. Então você se atrasa. E você vai se atrasando nas aulas e vai perdendo tempo. Com isso, você possivelmente, em alguns momentos, você reprova, atrasou-se na vida. Então é importante entender que o estudo serve para a vida, o estudo serve para você andar, para você avançar. Cada momento que eu perco, é claro, eu me atraso. Aí vocês podem pensar, esse professor veio para cá dizendo que a gente agora só vai estudar na vida. Não, minha gente, vão à praia, joguem bola, namorem, façam tudo. Mas precisa organizar. Eu só estou dizendo que vocês precisam organizar. Se organizar, dá tempo para fazer tudo. Não dá para fazer misturado. Não dá para estudar namorando. Não dá, né? Então precisa organizar dessa maneira. Ok, então vamos estudar para aprender. O próximo slide ele vai trazer ali um mapa mental. Então ali a gente está retomando com aprender a aprender, mas eu já falei isso para vocês. É necessário que a gente tenha o tempo adequado para estudar. Então assuma uma postura que lhe dê essa condição. Estudar não é apenas quando você chega em sala de aula, você precisa estudar em outros momentos. Você precisa ter um tempo para colocar em prática o que foi encaminhado em sala de aula. Como encontrar tempo para estudar? Muita gente não tem, né? Mas eu posso assegurar que todos vocês têm um tempo sim. Você pode fazer uma tabelinha separando o tempo de cada coisa, bota o tempo da praia, o tempo do almoço, o tempo do namoro, o tempo do filme, o tempo de tomar café, o tempo de dormir, o tempo de almoçar, o tempo de trabalhar e vai sobrar tempo para estudar, sim. Essa tabelinha também a gente amanhã está fazendo ela aí na prática no minicurso, tá? Então, a partir do momento em que eu consigo fazer uma lista, fazer uma tabela, organizar o meu tempo, colocando tudo que eu faço durante o dia, que horas eu acordo, né? A higiene pessoal, tomar café, ou pegar o ônibus, eu estou falando desses detalhes mesmo. Ir para o trabalho, quanto tempo eu fico no trabalho, quanto tempo eu levo para o almoço, eu vou encontrar, evidentemente, tempo para estudar. E se você puder tirar todos os dias, meia hora, pouca coisa, meia hora para estudar diariamente, você já vai ver uma grande diferença. Mas eu recomendo pelo menos uma hora e sei que todo mundo tem. Isso é fora a sala de aula, tá? Então eu sei que todo mundo tem, todo mundo consegue uma hora com tranquilidade. Você vai ver que muda muito a sua produção. Você consegue avançar. Então,
como programar o tempo, fazer a divisão do tempo da aula, aproveitar o tempo das aulas ao máximo também é importante, e reserve também aquele tempo para as reuniões de grupo. Uma questão séria que eu vou falar para vocês com relação à reunião de grupo. Observe que eu não estou tocando aqui em como fazer resumo, em como fazer fichamento, não é nada disso. Isso, na verdade, na metodologia, são ferramentas que vão lhe auxiliar a fazer uma leitura técnica adequada e aproveitar aquela leitura, aprender com eficiência. Mas não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa reservar o tempo adequado para cada coisa. Reunião de grupo é uma questão assim interessante. A gente vai, se reúne com o grupo e conversa de tudo por pelo menos 2 horas. Depois abre o livro e pergunta assim: quem leu? Rapaz, não deu para ler, não tive tempo até hoje. Vou ler aqui, vamos ler aqui. Vamos, aí começa, lê você. Não, lê você. Lê um pedaço que eu leio o outro. Olha só que coisa. Não é assim não? É. Aí começa a ler assim 30% da folha. Mas esse texto é muito difícil. Esse professor, não sei não o que ele estava vendo. Passar um texto desse pra gente. Que texto complexo. Falar em complexo, minha gente, complexo e difícil são coisas diferentes, viu? Complexo é aquele que reúne muitas informações em torno de um determinado elemento. Complexo requer muitas informações. Difícil é outra coisa que a gente prefere não falar, porque difícil, dificuldade a gente pensa, né? Então difícil, não sei, não tem dificuldade. Quando você conhece as palavras, não tem texto difícil. Você precisa conhecer as palavras. Portanto, toda vez que for fazer uma leitura, leve o velho e bom dicionário, ele ajuda bastante. Então, é necessário que a gente fale sobre algumas questões, alguns equívocos que a gente costuma... Na verdade, ninguém nos diz dessa forma. A gente que no dia a dia costuma fazer confusão. E aí passa a tomar essa postura. Por exemplo, a verdade. O que é a verdade? A verdade não consiste na realidade. A verdade e a realidade são coisas distantes. Por quê? Porque a verdade, ela existe na mente de cada um de acordo com aquilo que você acredita. A partir das informações, do cabedal de informação que você tem, você pode encontrar suas verdades. Existem vários tipos de verdade. Então a verdade e a realidade são coisas distintas. Vai depender do ponto de vista de cada um. Então, o que é verdade hoje, fique habituado que pode ser mentira amanhã. Ou pode ser uma verdade que já não sirva. Um exemplo bom disso, eu vou falar para vocês, é a história do ovo como vilão da alimentação. É uma verdade boa para se falar. Olha, o ovo tem colesterol, ele faz muito mal. Não comam porque é algo terrível. É simples. O cientista pegou um ovo, né, e estudou o ovo como um todo. Aí veio o outro e separou uma variável. Disse, não, vou ver a clara sem a gema. Ele disse, não, o ovo todo não é que é o problema do colesterol, é só a gema. Você pode comer a clara sem problema. Não é, embora um ovo tenha menos colesterol que um bife, essa discussão não se põe na mesa. Porque existem outras questões, outros interesses para construir essa verdade. Portanto, não é uma verdade absoluta, é uma verdade sob determinada perspectiva. Na academia também é assim. As coisas que são verdades hoje, a partir de pesquisa, e vocês deverão se preocupar com essa perspectiva da pesquisa, desenvolver sempre a pesquisa é importante, vocês verão que muitas verdades mudarão, serão outras. Outro caminho, outra forma. Então, a perspectiva da verdade depende da mente de cada um, depende do seu arcabouço mental, da sua estrutura cognitiva, o que você acredita, o que você não acredita, as informações que você tem é que vai direcionar esse nível de verdade. Bom, o que eu acabei de falar, as palavras verdadeiras, elas dependem do julgamento de cada um. Eu posso contar uma mentira absurda e você entender
que é uma verdade, que essa mentira é uma verdade. Se você entende que a mentira que eu lhe contei é verdade, então você a terá como verdade, vai acreditar, isso será uma verdade para você. E o que é que isso tem a ver na questão da academia, na questão da metodologia, na questão do estudo? Tem a ver o seguinte: não construam verdades absolutas achando que já aprendeu aquilo e que não precisa mais saber, porque tudo muda o tempo todo no mundo. Lulu dizia isso, né? Tudo muda o tempo todo no mundo, isso é um fato. Então, o que eu estou dizendo é que você deve estudar sempre com a perspectiva de indagar, de questionar, de buscar mais, né? De procurar esclarecer até que ponto aquela verdade serve para você ou aquela verdade não serve para você. Enfim, você precisa indagar suas próprias verdades. Prepare-se na academia para fazer isso, questionar as suas próprias verdades. Eu sei que nós geralmente temos o desejo da certeza, gostamos de ter o desejo da certeza. Isso é certo, isso é errado, isso não é certo, enfim, é outra questão que vocês precisam estar preparados para saber que isso é variável. O certo hoje pode ser errado amanhã, ou pode ser certo para você e errado para alguém, outra pessoa. Isso é muito relativo, né? Então, o certo e o errado depende do avanço, mesmo na perspectiva científica, depende do avanço que a ciência esteja, depende das pesquisas feitas. Então, o certo e o errado anda muito junto ali com a verdade ou não verdade, tá? Então, é importante que a gente esteja pronto, né, preparado para aceitar essas questões. Isso também depende da eficiência nos estudos, porque se você se fecha, se você tem uma mente que se fecha sobre determinadas certezas, sobre determinadas verdades, você acaba ficando para trás, ou pelo menos tem mais dificuldade de compreender o mundo, de compreender as coisas e os graus de certeza. Eu vou para ler. Então a gente tem a certeza absoluta e a certeza hipotética. Eu vou falar um pouco delas todas. Tem a certeza metafísica, a moral, a científica, a religiosa e também a vulgar. Bom, a certeza absoluta, obrigado. A certeza absoluta é aquela certeza em que alguém determina, na verdade essa certeza não existe, né? Alguém determina que essa certeza é absoluta e você acaba se apegando a ela sem questionar. A hipotética é você ver algo acontecer e a partir daquela visão, daquela ideia que você teve, do seu ponto de vista, você constrói uma certeza. Essa é a certeza hipotética. A metafísica, claro, está ligada às coisas que você não conhece, mas que acredita. A gente poderia chamar de fé. É uma palavra que pode se ajustar bem. Temos a certeza moral. A certeza moral, aquela certeza que a gente vivencia na sociedade e que direciona os indivíduos sobre determinado caminho a determinado comportamento. Você tem certeza se você se comporta de determinada forma, então você está agindo correto. Certeza moral. As certezas científicas, que essas são também provisórias, elas se modificam a partir de novos estudos, novas pesquisas. A certeza religiosa, essa sim, a base dela é a perspectiva da fé e da crença das pessoas. E a certeza vulgar é a certeza do senso comum, é aquela de ouvir falar, fulano me disse, se fulano me disse deve ser verdade. Eu vou então passar para a segunda. A gente depois da fala da minha colega, da professora Darlene, a gente vai abrir para perguntas, debates. Então, estão todos convidados a mudar de atitude para que a gente possa se aprofundar mais nisso. Vamos fazer um mini-curso amanhã, uma coisa mais prática, tá? Obrigado a todos por terem vindo.